Em algum momento da vida, quase todo mundo já teve a sensação de estar apenas sendo levado pelas circunstâncias, como se o futuro fosse uma combinação de sorte, contexto e fatores externos que simplesmente escapam do controle, e não algo que realmente pudesse ser moldado de forma consciente. E quando essa percepção se instala, as pequenas decisões do dia a dia começam a parecer irrelevantes. O que você come hoje, o que você decide fazer com seu tempo, o que você escolhe adiar ou enfrentar, tudo isso passa a parecer pequeno demais para influenciar algo maior. Mas existe um princípio bíblico que vai exatamente na direção oposta dessa forma de pensar. Um princípio que afirma que nada disso é neutro. Que cada escolha, por menor que pareça, carrega uma consequência que se acumula ao longo do tempo e acaba moldando a direção da sua vida. E quando esse princípio é entendido de verdade, a sensação de acaso começa a perder força, porque fica claro que o futuro não é apenas algo que acontece, mas algo que é construído. Hoje, a ideia não é falar sobre destino ou sorte, mas sobre causa e efeito, e sobre como a sabedoria bíblica descreve um padrão de realidade onde suas escolhas não desaparecem no tempo, elas retornam na forma de resultados. O problema central começa quando a vida é interpretada como uma sequência de eventos isolados, sem conexão real entre o que você faz hoje e o que você vai enfrentar amanhã. Como se cada decisão fosse encerrada em si mesma e não deixasse nenhum tipo de rastro no futuro. Essa forma de pensar cria uma sensação enganosa de neutralidade, como se pequenas escolhas não acumulassem impacto suficiente para mudar uma trajetória. E a partir disso, surgem padrões que se repetem de forma quase automática. A procrastinação aparece porque não faz tanta diferença começar hoje ou depois. A impulsividade aparece porque uma decisão isolada não muda tanto assim. E a falta de responsabilidade cresce porque sempre existe uma explicação externa para os resultados. O contexto, a sorte, o sistema, as pessoas ao redor. Outro erro comum é acreditar que o futuro é algo essencialmente imprevisível e desconectado das ações presentes, o que reduz a percepção de controle pessoal e enfraquece a relação entre esforço e resultado. Quando isso acontece, a pessoa começa a viver como se estivesse reagindo à vida e não construindo a própria direção. Se as escolhas não parecem ter peso, elas também não recebem o cuidado necessário. Isso cria um ciclo silencioso, onde pequenas negligências se acumulam até se tornarem grandes consequências. O problema central, então, não é falta de capacidade de escolher. É a perda da consciência de que cada escolha constrói algo. E é exatamente isso que a lógica bíblica de semeadura e colheita confronta diretamente. A Bíblia apresenta o princípio de causa e efeito de forma direta e constante, especialmente quando trata da relação entre ações humanas e consequências ao longo do tempo, sem deixar espaço para a ideia de que escolhas existem de forma isolada e sem continuidade. Em Gálatas 6:7 está escrito: "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará." Esse texto estabelece um padrão simples, mas profundo, onde existe uma relação inevitável entre o que é plantado e o que é colhido. Não como um evento imediato, mas como um processo que se desenvolve ao longo do tempo. Em Provérbios 22:8, a ideia é reforçada: "O que semear iniquidade, ceifará males." Aqui, a lógica não está restrita ao campo agrícola, mas se expande para toda a experiência humana, mostrando que ações possuem continuidade e retornam em forma de consequências proporcionais. O ponto central desses textos não é apenas moral, mas estrutural. Eles descrevem uma ordem de funcionamento da vida, onde escolhas não desaparecem após serem feitas, mas continuam gerando efeitos, e isso inclui todas as áreas: comportamento, decisões financeiras, relacionamentos e hábitos diários.
Quando a expressão de Deus não se zomba aparece nesse contexto, ela não está funcionando como uma ameaça emocional, mas como uma afirmação de que esse princípio não é anulável. Ele não depende de percepção imediata, nem de reconhecimento instantâneo. Ele opera como uma lógica contínua. O que é semeado hoje pode não aparecer imediatamente como colheita, mas o texto afirma que existe correspondência entre ação e resultado, criando uma leitura da realidade onde o tempo não apaga escolhas. Ele apenas revela seus efeitos. Se esse conteúdo está abrindo uma perspectiva diferente sobre como você enxerga suas decisões, vale se inscrever no canal. No episódio anterior, a gente foi fundo em algo que muita gente confunde: a ideia de que a Bíblia estaria prometendo prosperidade financeira. E por que essa leitura distorce completamente o que o texto realmente diz? Se você ainda não viu, vale assistir depois desse. O ponto mais importante que quase sempre passa despercebido nesses textos é que a semeadura e colheita não é apenas uma regra moral, mas uma descrição de como a realidade se organiza ao longo do tempo. Isso muda completamente a forma como você entende responsabilidade, porque o princípio não está dizendo apenas que boas ações geram bons resultados de forma simplificada. Ele está dizendo que existe continuidade entre o que você faz e o que você vive depois, mesmo quando essa conexão não é imediata ou visível. O erro mais comum é esperar que a colheita apareça no mesmo formato e no mesmo tempo da semeadura, quando, na verdade, o processo é acumulativo, silencioso e progressivo. Uma decisão isolada pode parecer pequena, mas repetida ao longo do tempo, ela deixa de ser pequena e passa a definir padrões. E são esses padrões que constroem a realidade final. Isso significa que o impacto real das escolhas não está no momento em que elas são feitas, mas na direção que elas criam. A vida não responde apenas a grandes decisões. Ela responde principalmente à soma das pequenas decisões que parecem irrelevantes no curto prazo. Outro ponto essencial é que o texto bíblico não separa semeadura de consequência emocional, financeira ou relacional. Tudo está conectado dentro do mesmo princípio. O que você planta no comportamento tende a refletir nos resultados práticos da vida. E isso inclui dinheiro, oportunidades, saúde, relacionamentos, estabilidade interna e clareza. A lógica escondida aqui é que a colheita não é um evento isolado, mas o resultado natural de um processo contínuo de escolhas. E isso elimina a ideia de acaso puro como explicação principal da vida. Não porque o acaso não exista em termos absolutos, mas porque ele não é o principal organizador dos resultados. O que organiza resultados é padrão. E padrão é construído por repetição. A semeadura e colheita, então, não é apenas um princípio espiritual. É uma forma de leitura da realidade que coloca a responsabilidade diretamente nas mãos das escolhas diárias. Quando esse princípio entra na prática, a primeira mudança não acontece em grandes eventos da vida, mas na forma como você trata o que antes parecia pequeno demais para ter importância. Porque na lógica da semeadura e colheita, não existe decisão neutra. Existe apenas decisão com impacto imediato e impacto acumulado. No dinheiro, isso fica extremamente claro. Cada escolha de consumo, cada hábito de gasto, cada decisão de adiar ou priorizar a economia funciona como uma semente que vai definindo o tipo de realidade financeira que você constrói ao longo do tempo. Não é apenas sobre grandes investimentos ou grandes perdas, mas sobre padrões repetidos de comportamento com dinheiro. E esses padrões, com o tempo, se tornam o resultado final. Na vida profissional, o mesmo princípio aparece de forma ainda mais evidente. A escolha de aprender ou ignorar, de se preparar ou improvisar, de manter constância ou abandonar processos no meio, tudo isso não gera apenas resultados imediatos,
mas constrói reputação, oportunidade e direção futura. E o mais importante é que o retorno raramente aparece no mesmo dia da escolha, o que faz com que muitas pessoas subestimem completamente o impacto do que estão fazendo agora. Nos relacionamentos, o princípio funciona de forma ainda mais sensível. A forma como você trata pessoas hoje não desaparece. Ela se acumula, cria confiança ou desgaste, aproxima ou afasta, constrói ou destrói vínculos ao longo do tempo. E isso raramente é percebido no momento exato em que acontece. Na prática, aplicar esse princípio significa desenvolver uma consciência mais ativa sobre o que está sendo repetido diariamente. Porque não são apenas grandes decisões que moldam a vida, mas o conjunto de pequenas escolhas que se repetem sem atenção. E quando isso se torna claro, você começa a entender que disciplina, consistência e responsabilidade não são conceitos abstratos. São mecanismos reais de construção de futuro. A aplicação moderna desse princípio, então, não é sobre viver com medo de errar, mas sobre viver com consciência de que tudo o que é repetido cria direção. E direção, ao longo do tempo, se transforma em destino prático. Quando o princípio de semeadura e colheita é ignorado, o efeito mais comum não aparece de forma imediata, mas como uma sensação crescente de desconexão entre esforço e resultado, como se a vida não respondesse de forma coerente ao que está sendo feito. No início, isso pode parecer apenas azar ou falta de oportunidade, mas com o tempo, começa a surgir um padrão mais profundo. As mesmas dificuldades se repetem, os mesmos erros aparecem em contextos diferentes, e os resultados não acompanham a expectativa criada pelas intenções. Isso gera uma percepção distorcida de controle. A pessoa sente que está se esforçando, mas não vê retorno proporcional e começa a questionar se realmente existe alguma lógica por trás das suas escolhas. Em muitos casos, isso leva ao vitimismo silencioso, a tendência de atribuir resultados a fatores externos de forma constante, reduzindo a percepção de responsabilidade pessoal sobre o próprio processo. E quando isso se consolida, pequenas decisões deixam de ser levadas a sério porque a conexão entre escolha e consequência foi enfraquecida na percepção. Por outro lado, quando o princípio é aplicado, o efeito também não é instantâneo, mas acumulativo. Existe uma mudança gradual na forma como decisões são tomadas, porque cada escolha passa a ser vista como parte de um processo maior. Isso gera mais consciência antes de agir, mais responsabilidade sobre hábitos e mais atenção ao impacto de longo prazo. Com o tempo, isso resulta em maior previsibilidade, não no sentido de controlar tudo, mas de entender que certos resultados são consequência natural de padrões consistentes. Na vida financeira, isso se traduz em mais estabilidade. Na vida pessoal, em mais coerência nas relações. E na vida em geral, em uma sensação maior de direção, porque as escolhas deixam de parecer isoladas e passam a fazer parte de uma construção contínua. Sem esse princípio, a vida parece aleatória. Com esse princípio, a vida passa a ser interpretada como construção. E essa mudança de leitura é o que define a qualidade dos resultados ao longo do tempo. Depois de entender esse princípio, a pergunta mais importante deixa de ser o que vai acontecer comigo no futuro e passa a ser o que exatamente eu estou construindo com o que estou fazendo hoje. Porque a lógica da semeadura e colheita não muda o fato de que o futuro existe, mas muda completamente a forma como ele é formado. Ele deixa de ser algo distante e imprevisível e passa a ser o resultado natural de padrões que já estão em andamento agora. E isso cria uma responsabilidade diferente. Não uma responsabilidade baseada em medo, mas em consciência. Consciência de que pequenas escolhas não desaparecem, elas se acumulam. E aquilo que hoje parece irrelevante
pode ser exatamente o que define a direção da sua vida daqui a algum tempo. Quando essa percepção fica clara, você começa a olhar para suas decisões de forma mais honesta, não no sentido de perfeição, mas no sentido de coerência. Você passa a entender que não existe vida construída sem repetição, e que a repetição, mesmo das menores ações, é o que molda o resultado final. No fim, o princípio não está tentando te dizer que tudo é determinístico ou que não existe liberdade. Ele está te lembrando que liberdade não é ausência de consequência. É a capacidade de escolher com consciência o tipo de consequência que você está construindo. E quando isso se torna claro, a pergunta mais importante não é mais sobre sorte, destino ou acaso, mas sobre direção. Porque aquilo que você repete hoje não apenas influencia o amanhã, ele define o tipo de amanhã que você está criando agora. E isso abre uma questão que vai direto para o próximo episódio. Porque entender que suas escolhas moldam seu futuro é só o começo. A pergunta que vem depois é: o que faz uma pessoa conseguir manter padrões consistentes ao longo do tempo, mesmo sob pressão, mesmo sem resultado imediato, mesmo quando a motivação desaparece? A Bíblia tem uma resposta muito específica para isso, e ela muda completamente a forma como você entende o papel do comportamento nos seus resultados. Deixa nos comentários. Quando você olha para os padrões que repete no dia a dia, o que você percebe que está sendo semeado? E o que você esperaria colher com isso? Quero ler o que você pensa.